Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Boa noite, Cide, todo mundo que está chegando. Começar mais uma live aqui pela The Wine School Brasil. Letícia já está aqui. Olá, pessoal, vamos chegando. Oi! Pontual essa menina, tudo bem? Tudo e contigo? Tudo ótimo. Conversar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando, vai preenchendo a nossa sala para a gente começar esse papo que tem tudo para esclarecer várias dúvidas, inclusive minhas. Sim. Letícia, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou apresentando um pouquinho da escola. Nós somos a The Wine School Brasil, a primeira provedora de cursos W7 no Brasil. Temos a escola em vários países da América do Sul. E hoje, aqui no Brasil, pertencemos ao Grupo VSX, que também é especializado em viagens voltadas ao enoturismo pelo mundo. E nós temos a agenda já divulgada no site dos cursos previstos para o segundo semestre, quando tudo chegar, voltar à normalidade. E Sim. também várias novidades. Uma delas, pessoal, é o lançamento do nosso canal do YouTube. Já tem algumas postagens lá, as nossas lives sempre vão para lá, mas segunda a gente vai ter a primeira transmissão ao vivo. A nossa live vai ser por lá, no final eu conto mais sobre ela. Mas estamos aproveitando esse momento que é um limão, e fazendo uma limonada, estabelecendo um contato mais direto com o nosso público. E queria te agradecer pela disponibilidade sua, de toda a equipe do Grupo Miolo, e vir aqui hoje para o público da The Wine School e também ao do Grupo Miolo que está aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da elaboração, dos cuidados que o vinho requer. Esse tema, como a gente conversou antes, nasceu pelo fato de que eu ouço muito essa frase, essa repetição. Vinho bom nasce no vinhedo. E eu tenho absoluta certeza que sim, que um bom vinhedo vai originar boas uvas que podem originar bons vinhos. Mas as pessoas às vezes tratam com muita simplicidade essa questão. E hoje acho que a gente pode aprofundar um pouco esse tema e falar o quanto é importante um cuidado, observação, controle sobre, inclusive, desde o vinhedo, para que se chegue à mesa, à taça do consumidor, um vinho de qualidade. A gente até conversou um pouco antes sobre isso, né? O início do vinho começa com certeza na escolha do terroir, da casta adequada, de forma que o homem Exato. realmente tenha que intervir o mínimo possível em todo esse processo, exigindo menores ações químicas e de todas as outras formas, para que esse vinho represente realmente a característica daquela região, daquele pedaço de terra e daquele clima. Mas o trabalho de controle, o trabalho de análise de interações químicas do próprio vinho é essencial para quem está nos acompanhando, para que esse vinho não fuja do controle, para que esse trabalho de campo não fuja do controle. Mas Isso. a Letícia é enóloga. Eu não vou falar seu sobrenome porque eu tenho medo de errar, tem muita consoante aí. A Letícia é enóloga da Miolo. Tem uma experiência super bacana já em outras regiões que não a Serra Gaúcha, também pela Miolo. E, ao contrário do que muita gente pensa, o enólogo está no campo ou está lá fazendo blend, cuidando do vinho nas barricas, mas ela não, ela cuida da parte laboratorial, do setor de controle de qualidade. Então, por isso que ela está habilitadíssima para falar um pouco de como funciona todo esse processo. Letícia, se apresente, conte um pouquinho mais de você e, mais uma vez, obrigada pelo nosso papo. Ai, Kelly, eu queria te agradecer pelo convite, agradecer também a Miolo por proporcionar a gente a ter esse encontro. E eu fiquei muito feliz, né, com a ideia de poder dividir um pouco dos bastidores, né, que o pessoal às vezes não tem conhecimento, porque o pessoal entende assim, visita uma vinícola na época de safra, ou acaba visitando assim uma cave de barricas, o pessoal tem uma ideia de como é que as coisas acontecem, mas não
de todo o caminho que o vinho faz antes de chegar às taças, né? Uhum. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Letícia. O sobrenome é difícil, é de origem alemã. E eu já trabalho há quase 2 anos na Miolo. Hoje eu sou a responsável pelo setor de gestão da qualidade, também pelo setor de laboratório. E assim como tu comentou, Kelly, eu já tive a oportunidade de trabalhar em outro terroir da Miolo, né? Hoje eu fico aqui em Bento Gonçalves, a gente está localizado na Matriz, porém eu já estive trabalhando no Seival, que fica em Candiota, e auxiliando também o pessoal ali na Almaden, Santana do Livramento, e ainda não conheço a Terra Nova, mas é questão de tempo. Eu também não, a E gente podia conhecer junto, então. vamos, Ó, vamos. Então, a gente está lidando com alguns desafios agora nessa época, que é um pouco estranha, porém a gente está trabalhando muito, né, em virtude do aumento de consumo do vinho. Então, para quem ainda não entendeu, né, o enólogo ele não fica só ali na cantina, não fica só no campo. A Miolo hoje tem um time de enólogos que é bem amplo, né? Nós temos enólogos em diversos setores, a começar, claro, pela cantina, pelo engarrafamento, a parte de campo, os enólogos sempre se envolvem. E nós temos também enólogos na área de marketing, na área de atendimento em televendas, na área de varejo e no turismo, e, claro, no laboratório. Então, o papel do enólogo hoje, à frente do laboratório, da gestão da qualidade, é primeiramente estar com os controles em mãos, né? Então a gente tem uma rotina que ela vai trazer todas as análises de uva, né, no período de maturação, análises de mosto em período de maceração, vinhos em fermentação, vinhos que estão sendo filtrados, né, afinados para o processo de maturação, vinhos que estão em barrica, armazenados em tanque, liberações para engarrafamento, liberações para o vinho passar para uma próxima etapa. Então, a gente tem uma rotina que é bastante corrida, bastante puxada, né? Aqui na Matriz, a gente tem uma complexidade de operações que é bem grande. E fora esse controle laboratorial que a gente participa, eu no caso, nós temos também a parte de controles, né, normas que a gente precisa estar se enquadrando. Falo de ministério, né, falo de uhum. mapa, falo de Visa. Nós atualmente temos 2 normas ISO, então todos os controles também para atender essas 2 normas. E com certeza, né, uma parte que é pouco falada, porém é bem importante, é a parte ambiental. Então, eu cuido da gestão ambiental também do grupo, né, majoritariamente das unidades aqui do Sul, e a gente presta também uma assessoria ao estado da Bahia ali na unidade Terra Nova. E Então é é um trabalho contínuo. que facilita ter um enólogo, né? Porque tu tem todas as operações com vinho, derivados da uva e vinho, a própria gestão de resíduos, a gestão do processo. E se tu é enólogo, tu conhece. Então é muito Uhum. mais fácil de tu gerenciar esses processos todos. Isso na área do laboratório da qualidade, também nas outras áreas de todo o setor, né? Sim, muito interessante. E é legal a gente falar porque as pessoas acham que o vinho acontece só naquele momento. Ali, cresceu a uva, fiz o vinho, morreu o assunto. Não, o controle é constante, né? E eu até comentei com você que o estágio numa vinícola facilitou a minha percepção do Sim. quão profundo é tudo isso, porque até a gente estudando muito não tem noção de quantas análises se faz por dia dentro de um determinado vinho, por exemplo. E Sim. vocês estão sujeitos às regras de controle da indústria de alimentos, né? Então é tudo muito, Claro. muito rigoroso. Você podia falar um pouquinho sobre esse assunto? Claro. Bom, em primeiro lugar, para uma vinícola funcionar, tu precisa ter todo um enquadramento junto ao Ministério, né, junto ao mapa. A gente precisa estar atendendo desde requisitos a nível de edificação, né, a nível da vinícola. Existe alguns pré-requisitos que a gente precisa estar cumprindo para dar início às boas práticas de fabricação já na estrutura, né, que é um quesito fundamental, que é uma estrutura adaptada ao teu processo, facilita muito. Então, a nível de edificação, a nível de licenças, a gente precisa comunicar ao Ministério que a gente vai iniciar o empreendimento, comunicar também os órgãos ambientais. Então, inicia aí toda a questão das normas, né? Então, a gente tem hoje nos fiscalizando o mapa, nós temos a Anvisa e também, então, os órgãos ambientais. A nível de indústria de alimentos, sim,
a gente está embutida dentro da indústria de alimentos, porém a gente está dentro da área de inspeção vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então a gente acaba tendo mais normas do MAPA do que da Anvisa. Então nós temos, por exemplo, o MAPA, ele nos traz quais são as partes envolvidas num processo, produtor, engarrafador, atacadista, ele traz todas essas definições para produção, comercialização, enquadramento de produto, né? Hoje a gente precisa, além de a indústria atender aos parâmetros requisitados, a gente precisa estar atendendo aos parâmetros de produto, né? Para eu vender um vinho tinto, um vinho fino, tinto, seco, eu preciso estar atendendo a um PIC, que seria a identidade, o padrão de identidade e qualidade dos produtos. Então, todos os produtos têm o seu PIC. Para quem não sabe, a nossa legislação brasileira é uma das mais rigorosas do mundo nesse aspecto. Eu que conheço, eu e vários profissionais que conhecemos muitas vinícolas pelo mundo e produção, e até mesmo pelas regras que a gente acaba estudando, a gente fala, nossa, esses caras não fariam vinho no Brasil nunca, ninguém conseguiria lidar com a seriedade que se tem de controle aqui. Então, isso é uma coisa louvável. Lógico, a gente diz que dificulta o processo, porque até você chegar ao preenchimento de todas essas normas, você leva um tempo, você precisa realmente de um padrão altíssimo de qualidade na prestação desse serviço, na qualificação dos colaboradores e tudo mais, né, Letícia? Mas isso leva à qualidade e segurança alimentar, que é muito importante a gente falar no vinho. Porque as pessoas às vezes acham assim, que o vinho é uma coisa muito... por exemplo, eu brinco com os alunos, eu falo, gente, ninguém pega as uvas da videira e passa uma escovinha em cada uma, né, para fazer o vinho. Aí eles ficam meio assustados, assim, eu falo, calma, mas ninguém morre contaminado do vinho, porque existe todo um processo nesse meio de tempo que vai fazer com que esse produto seja seguro para chegar na tua taça, né? Claro, e a gente brinca muito entre nós enólogos que há muito tempo atrás, Pasteur já disse que o vinho era a mais sã e higiênica de todas as bebidas, né? Existe um pretexto químico por trás, né? Vamos lá, a gente comenta que o MAPA é quem mais nos fiscaliza, mas a Anvisa está sempre de olho em função da questão de segurança alimentar, tá? A gente vai estar falando em doses, né? Por exemplo, a dose de SO2 máxima permitida. Quem nos diz qual é a Anvisa, porque tem impacto na saúde. Então, se a gente parar para pensar, tudo bem, tem um monte de normas para garantir a segurança do produto ao consumidor, mas se a gente for analisar a química do vinho, o pH do vinho é um pH mais ácido, ali já começa uma barreira para vários micro-organismos que seriam prejudiciais à saúde, né, contaminantes, e a gente acaba trabalhando com um cuidado maior com os micro-organismos deteriorantes, né, que gostam de um meio ácido e poderiam estar danificando o nosso produto e deteriorando o nosso produto. Mas existe uma preocupação muito grande em atender tanto a Anvisa quanto a nossa ISO 22000, que acaba, né, nos regularizando como uma empresa apta a produzir alimentos seguros. Então, tem todo esse viés, né? Uma pessoa esclareceu que MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente fala como se fosse muito íntimo. É que a gente já é meio íntimo do MAPA. A gente chama o MAPA, né? Mas e tem um monte de gente te chamando de musa da enologia, rainha. Queridos! Foi o clube da Letícia todo presente na live. Ai, mas a gente falou em burocracia, mas estamos falando numa burocracia em termos saudáveis da coisa, até um certo ponto, porque essa exigência é muito importante. A gente, quando fala em vinho, nós estamos falando realmente, e num produto que tem que ter controle depois que ele sai da vinícola, ele não é perecível, ele tem validade indeterminada. Então, o maior controle que você exercer enquanto está sendo feita a sua elaboração, maior segurança, ele chega na nossa taça por um período maior de tempo. Obviamente, guardado as proporções do que cada casta, cada estilo de vinho pode oferecer, né? Nós falamos em termos técnicos. E só uma coisa que a gente vai falar muito aqui. Química, nós não estamos falando em inserção de produtos químicos, estamos falando em reações químicas que o próprio vinho, que o pH, tudo que o vinho é composto,
provoca durante esse processo, né, Letícia? Isso aí. Você falou... mais, às vezes, bioquímica do que própria química, né? Mas são as transformações que acontecem dentro do próprio vinho, advindas da composição natural dele. São compostos que estão naturalmente presentes aí, não é adicionado nada. Exato. E você falou de boas práticas. O que são boas práticas enológicas? Como que você definiria isso? Porque a gente, na verdade, tem... Sim? Não, é porque assim, às vezes as pessoas, quando a gente fala em enologia, a gente fala em dois conceitos, assim, eu tô falando assim como consumidora, tá, nesse momento. Falamos em dois conceitos, muito assim, aquela enologia mais, digamos, raiz, assim, uma coisa muito instintiva, e falamos um avanço muito grande enológico que possibilita hoje tirarmos leite de pedra, digamos assim, que possibilita uma pesquisa de campo a ponto de termos vinho no Vale do Rio São Francisco, que possibilita a produção de uvas que não se imaginava antes, que possibilita inúmeros estilos de vinhos com uma determinada caça. Então, as boas práticas enológicas, o que seria isso? E eu queria que você já falasse dessa evolução dos estudos e tudo mais, do enólogo moderno em si. O que ele representa hoje para o vinho? Que a gente fala em mínima intervenção, mas o enólogo e toda essa equipe é um ser importantíssimo, inclusive em não intervir quando não necessário, né? Isso aí. Então, assim, o mundo do vinho, ele é muito antigo, né? Se faz vinho por assim, intuição e por feeling desde o começo. E muitas coisas o pessoal não sabia explicar lá no início. O pessoal, assim, a própria fermentação, eles explicavam como uma coisa muito mística, uma transformação. Então, com o passar do tempo e com o avanço do estudo, aqui eu falo de estudo mesmo, não falo nem de tecnologia, o avanço e a profundidade que os enólogos estão se formando, as pessoas do meio estão se formando, é fundamental, né? Então, a gente tendo mais conhecimento, sabendo onde a gente está pisando, fica muito mais fácil de tu determinar formas de trabalhar que sejam mais seguras ao processo. Então, hoje, as boas práticas, na verdade, elas são de elaboração e não exatamente boas práticas de enologia, né? Seriam boas práticas de fabricação. Existem normativas estaduais, normativas federais, que vão estar trazendo especificado o que seria, mas é um conjunto de práticas que se faz para garantir que o produto chegue nas devidas condições. Seriam elas, então, como eu comentei, a construção dentro de um parâmetro aceito pelo Ministério. Então, tu precisa ter um tipo de piso, precisa ter um tipo de alvenaria, uma pintura clara, que tu consiga enxergar onde está sujo para higienizar. A água utilizada no processo precisa ser controlada, não é adicionado água. Eu ia falar isso agora. Água adicionada que eu estou falando, A água adicionada no vinho é a polêmica do século. Não, no Brasil não pode. Exato. Então, até só uma parte. O André, tudo bom? Ele falou que o Manual das Boas Práticas Enológicas está na OIV, mas existe uma diferença de práticas de país a país. Todas obedecendo essa regra, mas existem regras específicas de cada país que, obviamente, estão sujeitas a esse controle da OIV quando é um país membro, né? Desculpa. O que na verdade acontece? A OIV é a instituição mais antiga que regulamenta a uva e o vinho. Então, se o Brasil vai começar a produzir vinho, ele vai olhar para a OIV. Mas a gente precisa lembrar que, além de eu precisar me adequar aos termos internacionais desses órgãos que regulamentam, eu tenho, em primeiro lugar, a minha legislação municipal, estadual e federal. Então, a gente precisa, para vender aqui, atender a esses parâmetros, em primeiro lugar. E sim, existem as boas práticas da OIV, mas, em primeiro lugar, a gente precisa estar cumprindo a lei. Então, da água que eu falo, que a gente utiliza no processo, para quem não sabe, uma indústria de alimentos precisa ser extremamente limpa. Todo dia, depois que a gente termina o recebimento de uva, tudo precisa ser lavado muito bem. Então, o consumo de água dentro das vinícolas, ele é bem grande. E a qualidade da água utilizada precisa ser monitorada, precisa ser uma água boa. Então, as boas práticas, elas vão desde o tipo de edificação, a água que tu utiliza, o cuidado que se precisa ter com os insumos, né, de que forma eles são armazenados, de que forma eles são rastreados, né, a rastreabilidade faz parte das boas práticas. Então, recebi um saco de terra filtrante, né, a gente precisa cuidar o lote, sempre ter em mente, quando a gente está utilizando um insumo enológico,
de ter o lote à mão, saber que naquele vinho foram usados tais lotes, para questões de segurança, caso depois tenham recall. A, Então, as boas a Daisy práticas. está falando que as vinícolas brasileiras parecem consultórios médicos, eu concordo. É Aham. verdade, a gente não tem noção, às vezes, como consumidor, o quanto se é necessário toda essa política de boas práticas, realmente, que é bem isso, não envolve só a alquimia de se fazer o vinho, mas todo o entorno para tornar o alimento, o vinho, saudável o suficiente para chegar à taça, né? Isso. Então, as boas práticas, elas mais são amplas a nível de estrutura para o negócio funcionar. Aí, entrando a nível de práticas lícitas enológicas, nós temos uma legislação do MAPA que traz para nós tudo detalhado. Assim, ó, desde trasfega, prensagem, maceração, os tipos de maceração que são Uhum. permitidos. Maceração a quente, maceração carbônica, maceração a frio, os produtos que tu pode utilizar. Então, eles acabam trazendo aí a diferenciação de o que é ingrediente, o que é aditivo de Uhum. tecnologia. Então, existe uma legislação específica para as práticas que tu pode estar aplicando ao teu vinho. Né? A nível mais de produto, é isso Sim, aí. no caso de uma necessidade, você pode utilizar insumos que sejam autorizados nessa legislação. A questão da água que a E gente estava comentando, o Brasil proíbe a utilização e há pouco tempo houve uma situação um pouco delicada envolvendo questões políticas a respeito de liberação de alguns outros vinhos de outros países. Isso já foi colocado uma pedra em cima. E, enfim, o Brasil briga, sim, pela qualidade dos produtos, tanto os que entram aqui, que também são muito bem fiscalizados em geral, tanto e ainda mais pelos que são fabricados. Os produtores, às vezes, até reclamam um pouco da burocratização, que realmente acaba alongando um pouco o processo, inclusive, para montar uma vinícola, para começar o início dos trabalhos. E, obviamente, depois que isso começa a caminhar, a coisa funciona de uma forma melhor, né? E me fala uma coisa, Letícia, você podia me numerar, ou pelo menos falar um pouquinho de tudo que você faz desde que começa o processo de crescimento da uva até engarrafamento, assim, não pontuando todos, mas assim, você faz quantas análises? Você tem noção de quanto isso representa de trabalhos técnicos dentro desse controle para chegar a um vinho bem feito? Eu vou ver as perguntas aqui que tá passando umas muito coisinhas. trabalho, Muito, né? muito trabalho. Então, assim, o pessoal sempre me diz, um bom vinho, ele depende de uma boa uva, e isso é verdade. Ele depende. Sem uma boa matéria-prima, a gente não vai conseguir fazer milagre. Nós aprendemos a fazer vinho e não milagre na faculdade, né? Então, além de tu ter um bom terroir, né? Tu acertar na escolha da casta, do lugar, da forma de condução, da quantidade que tu vai produzir, tu precisa, a partir daquele momento que tu começou um ciclo, né? Começou a podar, tu vai precisar controlar a videira. Então, não a nível de laboratório, mas já existem controles que a gente faz antes da safra, que seria uma previsão da safra, contando as gemas que brotaram, fazendo um estudo das gemas, avaliando em cima do que se foi podado, qual é a previsão de colheita. Então já começam ali os O nossos pessoal tá controles. falando, ó, eu tô com ele aqui, Fabiano. Depois a gente vai falar dele. Mas já falamos dele. Que o Fabiano, que é Sim. representante da Miolo aqui na região, tá falando. Tá Sim. Então, legal. assim, depois que a gente começa a fase de virada de cor, né, na época ali que está antecedendo a safra, a gente já começa a olhar para o vinhedo e já começa a ter um cuidado maior com a uva que está chegando. A partir do final de dezembro, início de janeiro, se começam os controles de maturação. Então, é feita uma amostragem a campo e a gente traz bagas que foram selecionadas de forma a ser representativa daquele vinhedo e a gente vai desempenhar algumas análises para ver como está indo a maturação. Então, a gente analisa açúcar, acidez total, pH, a gente pode fazer uma avaliação da semente, então a gente vai começar ali o nosso controle. Então, são feitos algumas análises de controle de maturação, depende muito da uva, depende muito da evolução da safra.
Então, às vezes, a gente tem um ano muito quente, tu precisa estar em cima vendo como é que está evoluindo a maturação. Às vezes, num ano de temperatura mais amena, tu espaça um pouco mais o controle de maturação, porque a própria maturação tende um pouco mais lenta. Então, a gente determinou, né, mediante essas análises, o ponto de colheita. Vamos colher a uva. Logo depois que a uva entra no tanque, a gente faz uma nova análise desse mosto. Por quê? Lá no vinhedo, a gente tentou fazer a amostra mais representativa possível daquela parcela, porém é diferente do que tu ter tudo no tanque. Então, é feita uma nova análise desse mosto, praticamente os mesmos parâmetros, né, para bater com o controle de campo, verificar se está tudo dentro do esperado. E a partir daí, então, a gente acaba tendo o monitoramento do mosto em maceração a frio. Basicamente, todos os vinhos da Miolo tintos passam pela maceração a frio, né? Já os brancos não, porque a gente faz prensagem direta. Então, a gente vai estar fazendo um monitoramento no início da fermentação alcoólica. Logo após a fermentação alcoólica iniciar, a gente vai fazer análises todos os dias. Porém, é uma análise mais simplificada, tá? Todos os dias, 2 vezes por dia, se passa na cantina e se faz a leitura da densidade do tanque e da temperatura. Por quê? Com a densidade, a gente vai estar sabendo quanto a densidade vem baixando, ou seja, o açúcar que vem sendo consumido e sendo metabolizado em álcool pelas leveduras, e a temperatura que está ligada à cinética de fermentação, né, a velocidade que as leveduras trabalham, também é controlada, né? Se a gente tiver uma fermentação a uma temperatura mais alta, se tem mais extração, temperaturas mais baixas, a gente acaba até conservando alguns aromas. Então, ao longo desse período é todo dia. Então, são essas análises que direcionam a equipe enológica sobre como agir com esse vinho, a que ponto deixar e tudo mais, né? Isso é bem importante falar. Não é só, lógico, ele prova também, enfim, vai controlando todo isso, dia. mas existem essas análises químicas são importantíssimas para que você alcance o estilo que você pretende no seu vinho, né? Sim, e uma das coisas mais importantes ao longo da fermentação é um período muito delicado, a gente está passando praticamente também 2 vezes por dia para monitorar os tanques, então a gente passa com a taça, degusta, verifica a necessidade de uma remontagem aberta, a necessidade de repente, tu fazer o descube. Então, a gente precisa, sim, estar com o tanque, fazendo essa degustação, verificando a necessidade através dos parâmetros sensoriais, porém, a gente também precisa estar no laboratório, porque nem sempre o que a gente sente é um número real. E aí a gente fala de umbral de percepção, né? Então, no laboratório, a gente acaba fazendo, assim, vamos supor que um vinho ele levou 15 dias para fermentar. Pelo menos 2 vezes a gente leva a amostra desse tanque para o laboratório para fazer análise de açúcar, do teor alcoólico, para ver como é que a fermentação está indo. Finalizada a fermentação alcoólica, a gente passa a monitorar a fermentação malolática através das cromatografias em papel. Então, é um monitoramento qualitativo simplesmente para saber se a malolática tá acontecendo e o fato que quando findar o málico, terminou a malolática. Ao mesmo tempo, a gente vai verificando a acidez volátil também, para sempre ir monitorando o desenvolvimento de um outro micro-organismo que a gente não quer. Terminada... Desculpa, pode. Não, pode continuar. Pode continuar depois. Terminada a malolática, a gente começa os processos de limpeza do vinho. Então, começam o descube, né? Começa a parte das filtrações. Então, sempre a filtração ela vai estar ligada a uma análise de microbiologia. Né? Porque, claro, a gente quer fazer uma filtração para remoção de algumas partículas maiores, alguns colóides, porém a gente tem também a microbiologia, né? A gente fez 2 fermentações, a gente vai precisar garantir que esse alimento seja estável, então esses micro-organismos vão precisar sair. Então, claro, a gente vai fazer as filtrações, esses vinhos vão seguir para o processo de maturação, e aí entra um ponto que é determinante para a gente falar de quantidade de análise, porque um vinho que é jovem, né, que vai entrar em mercado logo, como é o caso do Gamay que a gente vai falar logo, ele não teve análise de maturação porque ele praticamente não parou na vinícola. Agora, se a gente vai pegar um vinho da linha reserva, né, que os nossos tintos, por exemplo, eles passam meio ano em carvalho, 1 vez por mês, a gente vai monitorar as barricas. A gente vai fazer a análise para acompanhar o crescimento de alguns micro-organismos que a gente não quer. Então, a gente vai fazer análise de microbiologia para verificar bretanomices, a gente vai acompanhar acidez volátil. Então,
pensa só, se ele vai E, ficar 6 e meses na essa não é barrica, são feita por 100, amostragem, é são barrica por 100 barrica, né? barrica por Para barrica. quem já visitou a Miolo e sabe o tanto de barrica que tem, imagina o trabalho dessa turma de enologia. É puxado. Mas aí, depois então que a gente tem o período de maturação, esse vinho ele volta para uma última filtração, né? E segue para o que a gente chama de uma análise de liberação, né? Onde a gente vai estar, bom, ao longo do processo todo a gente teve controlando aquele produto para ele ficar dentro daqueles parâmetros de identidade e qualidade e dentro dos parâmetros de qualidade da Miolo. A gente está sempre, né? Analisou, ele está dentro do que a gente tem, tipo assim, para acidez total é aquele teor, tá certo. Então, a gente tem uma última análise antes do engarrafamento, onde a gente libera o vinho para o engarrafamento. Uma dessas análises mais importantes, eu diria que é a microbiologia e o índice de filtrabilidade, que vão nos trazer de que forma a gente vai lidar o engarrafamento. Então, microbiologia deu bem, o crescimento não tem crescimento de micro-organismo, o vinho está estável, pronto para ir para a garrafa. Então, assim, eu nunca tinha contado quantas análises a gente faz. Tá vendo? Eu já fiz Eu uma. pedi ajuda para o Gilberto, Ai, o disse, vai, Gilberto, Gilberto. adoro ele. Me recebeu Sim, com os meus alunos no começo do ano. A Evelyn está aqui também, super bem. Lá a gente participou, teve uma super aula com ele também, foi muito legal. sim. Aí eu brinquei com ele, eu digo, bom, tu me perguntar quantas análises a gente faz é aquela resposta máxima do enólogo, né? Depende. É, Então, assim, eu pensei num reserva que fica um reserva tinto que passa meio ano em carvalho, eu cheguei a 22 análises, entre físico-química e microbiológica. e me fala uma coisa, depois do engarrafamento, as garrafas que continuam ali são habitualmente também averiguadas? Como funciona isso? Porque daí, e eu pergunto isso por até uma coisa que a gente não tinha comentado, me ocorreu agora. Porque eu já vi algumas pesquisas, até eu já escrevi sobre isso, quem quiser dar uma olhada no meu site depois, sobre a questão do tempo de vida do vinho, da questão da viagem do vinho e os efeitos que ele provoca. E existem algumas pesquisas que mostram que o comportamento de um vinho mantido na adega da própria vinícola por um tempo é um, o que viajou de carro é outro, o que viajou aéreo é outro, o que foi na mão é do jeito. Cada um se comporta de uma forma. Então, eu penso muito sobre isso. O vinho que fica ali, ele continua sendo reanalisado. Há possibilidade, por exemplo, olha, ele não está mais se comportando bem, eu tiro do mercado. Como é que funciona isso para os vinhos de guarda da Miolo? Então, a nível de engarrafamento, né? A gente engarrafou o vinho. Ao longo do engarrafamento, ele está acontecendo, a gente está monitorando o engarrafamento, né? A turbidez, o oxigênio dissolvido. Então, existe um monitoramento no engarrafamento. São guardadas contraprovas que são analisadas. A análise que a gente faz por primeiro é dentro de 15 dias uma microbiologia para verificar se está tudo ok, né? Então, a primeira análise que a gente faz depois do engarrafamento é a microbiologia. As amostras, as contraprovas, elas são degustadas com periodicidade pela equipe técnica de degustação ali da Miolo, onde a gente vai verificar a evolução dos nossos vinhos. Em princípio, a gente tem sempre esse controle, né? Um cuidado muito grande na forma como o vinho ele está evoluindo, mas existe realmente esse ponto que tu comentou, que é a questão da cadeia de logística, Uhum, que foge do controle da vinícola. uhum. Então é bastante delicado. Nós temos vários representantes que trabalham conosco, gerentes aí de regionais que estão sempre de olho nos produtos que estão à venda, né? E sempre reportando, a gente vem sempre conversando para desenvolver um trabalho bacana para que o produto que esteja disponível para o consumidor seja um produto realmente de É, qualidade, que tenha tudo que é necessário. porque depois que sai, fica realmente uma situação complicada com relação a alguns controles externos, né? Mas Isso. se existe essa contraprova que consegue manter esse parâmetro, digamos assim, é bem interessante. A Deise fez uma pergunta: qual é a análise mais precisa para o fator qualitativo que tem no vinho? Que, Oi, Daisy, eu vi essa pergunta. Eu vi, e assim, é difícil para a questão de qualidade. É que qualidade é um termo muito amplo, né? Para nós, da Miolo, qualidade é estar dentro dos parâmetros que nós impusemos, avaliando os parâmetros legais que a gente precisa atender. Então, assim,
A análise com certeza sensorial. Para nós, assim, o tato do enólogo, ele importa muito. E a Pode tá redondinho quimicamente falando, se não tiver bom, sai da empresa. É não sai, isso. exato. E é isso que eu digo que o umbral de percepção. Ah, e o vinho tá com uma acidez tal. Como depende do equilíbrio, né? Ah, eu vou perceber o dulçor com uma determinada acidez, eu vou perceber o corpo com uma determinada acidez, a relação entre todos as sensações que o vinho pode te trazer é muito diferente do que tu sente no laudo. Né? Tu vai olhar, a química tá boa, mas aí tu vai degustar e tem alguma coisa que não tá legal. Então, com certeza, a gente tem o parâmetro, o fator humano, que é imprescindível para fazer o vinho, né? Nós temos o fator humano e nós temos o fator analítico. Legal. Fizeram uma pergunta aqui sobre todas as análises vocês fazem dentro do laboratório próprio ou vocês enviam também para laboratórios externos? Vocês têm algum controle externo disso? Como é que funciona? Porque eu sei que o laboratório de vocês é mega equipado, super moderno, né? E tem vinícolas que realmente não têm o laboratório próprio e enviam, tem laboratórios especializados. Como é que funciona isso para vocês? Vocês também contam com controle externo de qualidade nesse aspecto? Então, a princípio, nós fazemos todas as análises dentro do nosso laboratório. A gente tem a área de físico-químicos, né? Análise de parâmetros físico-químicos, e nós temos uma área isolada, que é a área da microbiologia. Então, a gente consegue hoje fazer todas as nossas análises de produto dentro da vinícola, as básicas, né? Ah, mas eu preciso fazer uma análise de ocratoxina A. Bom, preciso de um HPLC, um cromatógrafo líquido de alta eficiência. Nós não temos, então a gente terceiriza, né? Preciso fazer o monitoramento da água, que é utilizada no processo, a gestão dos efluentes, né, produzidos ali depois do vinho. Então, existem algumas análises que são de rotina, mas que a gente não faz, a gente terceiriza, que seria a questão da água utilizada, né? A questão dos efluentes que são gerados, a gente terceiriza essas análises, e algumas análises, então, que não são entendidas como de rotina, mas a gente precisa fazer para atender as normas, né? Que então a gente terceiriza, que aí trazem metodologias mais específicas e mais refinadas que a gente não tem aqui. Legal. Me fala uma coisa, qual, na sua opinião, como profissional, qual é o maior risco de não se ter esse controle rigoroso que vocês têm? E não só vocês, mas nós estamos falando, a Letícia está representando, eu a convidei para fazer essa live porque eu admiro muito o trabalho dela e porque a gente já tinha uma relação, embora de internet, quase pessoal, porque a gente se admira, já ficamos amigas por conta do vinho. Mas existem várias empresas fazendo tudo com muita qualidade. O vinho brasileiro, como disseram aqui, está em altíssimo nível de qualidade realmente. E esse controle, como dissemos no começo, que as nossas regras determinam. Mas aí, o que você me diz? O que é, para você, qual o maior risco disso tudo, de se deixar, de não se fazer esse controle? Durante toda a minha faculdade, eu entendi o papel do enólogo como a pessoa que precisa prever a coisa antes dela acontecer. E para mim é isso. Legal. Às vezes a gente não vai conseguir sentir na taça alguma coisa que já está acontecendo. Então, o fato de tu não ter controle, até nem controle, eu não falo talvez um controle só analítico, mas num controle no geral. Se tu não descer para a cantina, se tu não passar na cantina, se tu não passar pelas barricas, se tu não passar pela bancada do laboratório, tu vai ter desvios. Isso é certo. Tu vai ter desvio de qualidade, tu vai ter desvio do produto, tu vai poder estar colocando em risco o produto, porque a gente sabe que muitas vezes, especialmente na safra, algumas coisas são muito rápidas para acontecer. A volátil sobe rápido se a gente não estiver cuidando, remontagens, se a gente não estiver cuidando da temperatura. A volátil subindo, até hoje ninguém descobriu como tirar a volátil do vinho. Exato. Né? Acidez volátil. E outra coisa, redução, né? Precisa ter um controle. Não falo em análise de laboratório, mas a borra, né? Tu trasfegou um vinho e ficou a borra fina. Tu vai deixar a borra fina ou tu vai tirar? Essa borra fina tá boa? Então, tu tem que ter um controle no laboratório muito grande, porque ele valida, tipo assim, bebi um vinho, né? Degustei um vinho. Parece que essa acidez está em 5, mas aí tu faz análise e tu constata que ela está em 5, beleza. Mas além do controle analítico em laboratório, o controle degustando, o controle analisando, o controle... Tem que estar muito atento no que tu faz, porque senão tu pode colocar em risco a qualidade
E aí, para às vezes tu dar a volta, tu não consegue dar a volta. E aí é muito triste, né? Porque tu recebeu uma uva muito boa, que veio de um terroir muito bom, de um vinhedo excelente, mas se tu não souber trabalhar na cantina e controlar o processo, tu coloca muita coisa em jogo. É bem isso. E é um trabalho integrado, né, de toda a equipe, porque é bem isso. Tem o feeling do enólogo que consegue falar, eu acho que chegamos num ponto, ou vocês com o trabalho químico, a enologia de parte química, a questão da visão que se teve lá atrás, a Deise até comentou ali, enxergar o vinho pronto quando a uva chega ali para vocês, né? O Sim. André está fazendo uma pergunta aqui sobre a questão da preocupação sobre o balanço de carbono, se implicou em alguma reorganização estrutural na vinícola, desde a fermentação até o tratamento de efluentes. De Então, efluentes. a gente vem sempre olhando para a questão ambiental. Hoje, na verdade, se a gente for analisar, não basta mais tu estar produzindo e atendendo às normas básicas, né, do MAPA, da Anvisa. Hoje tu precisa ter o que o pessoal chama de responsabilidade social ambiental, que é muito impactante. Então, desde a gestão dos recursos humanos até a gestão da tua empresa, quanto empresa que está inserida dentro da natureza, né? Questão de sustentabilidade é muito forte. A Miolo tem um cuidado muito grande, assim, com a parte de resíduos sólidos e líquidos, né? A parte de resíduos gasosos, ela ainda não é tão monitorada. A gente tá de olho, a gente tem um cuidado muito grande. Nossa estação de efluentes hoje aqui na Matriz, ela é tida como modelo na Serra Gaúcha, uma estação de efluentes linda, caprichada. E nós temos sempre um cuidado muito grande, né? Para quem não sabe, o resíduo vinícola geralmente ele é tratado através de um lodo ativado, né? Que seria Uhum. realmente a decomposição de matéria orgânica. Então tem que ter um monitoramento também aí, né? Mas a questão de gases e balanço de carbono geralmente se fala mais em fermentação e a Miolo ainda não tem um controle, mas no futuro próximo a gente E investe nisso. a gente fala muito desse rigor que se tem para fazer o vinho. É possível inovar com isso? Esse regramento? É possível se inovar, sempre se trabalhar de forma mais proativa nessas questões ambientais, na questão de atendimento ao mercado? É uma coisa que eu não sabia sobre vocês e que eu vi naquela live que você fez com o rapaz do site Do vegano. mercado vegano. É, Uhum. que, aliás, pessoal, tá no IGTV da Miolo, né? Uma live super Tá no bacana. GTV. É que vocês já fazem as práticas veganas há muito tempo, mas obtiveram a certificação há pouco. Mas isso já era algo comum dentro da vinícola, né? Eu queria que você falasse um pouco o que vem, além dessa questão ambiental que o André bem pontuou, o que mais vocês têm feito quanto à inovação no sentido de deixar o vinho cada vez mais limpo? Então, uma das coisas que sempre motivou a Miolo a melhorar é estar participando ativamente do mercado, né? O mercado ele acaba regulando muitos produtores e participar do mercado internacional para a Miolo foi um grande passo ali em 2004 e a gente teve que fazer algumas decisões à frente da forma como a gente trabalhava o nosso vinho. Então, ali em 2004, visando o mercado europeu, a Miolo optou por não utilizar nenhum insumo de origem animal ou derivado de origem animal. Então, todos os vinhos da Miolo, desde então, sempre foram feitos utilizando insumos de origem vegetal, utilizando insumos de origem mineral. E o vinho da Miolo, eu Vamos, posso te dizer que ele é um vinho que sempre teve uma preocupação, a Miolo sempre teve uma preocupação muito grande com a questão de sustentabilidade, porque assim, não existe vinho se não existe vinhedo. Então, não é de agora, essa preocupação ela sempre existiu, né? Agora está ficando mais evidente, agora o pessoal está prestando um pouco mais atenção. E o Brasil, ele é um país muito abundante, onde a gente tem muita coisa, a gente tem muita água, a gente tem bastante mata, então o pessoal está começando a se dar conta, olhando os vizinhos, né, lugares onde falta água, lugares onde o pessoal às vezes perde produção por causa de condições extremas, e a gente está começando a valorizar um pouco mais o meio que a gente está inserido, e esse cuidado ele vem cada vez mais tendo importância, né? acho bom a gente Então a falar da gente questão dos insumos de origem animal, porque nem todo mundo pode entender isso. E a gente teve uma situação super engraçada segunda-feira na live aqui da The Wine School, que o assunto eram lendas urbanas.
Porque Ah, eu assisti. uma pessoa mandou a pergunta para mim falando que ela imaginava que ela ouviu falar que a fortificação do vinho do Porto era feito com um bode ou um cordeiro dentro do vinho para fortificar o vinho. E daí, enfim, as pessoas acabam inventando uma história e isso vira uma lenda realmente, né? E com relação Sim, aos insumos animais, eu acho bem legal a gente falar onde eles entrariam no processo e com o que a gente substitui para um claro, vinho ser vegano. claro. O que que na verdade acontece? A maioria das pessoas me diz assim, mas vinho não é vegano? É Não é uva. todo vinho que é vegano? Eu digo, não, não é. E por uma questão histórica, né? Quem Uhum. estudou França, em algum momento deve ter lido que o pessoal usava ovo para clarificar as Até barricas, né? hoje, né? Muito. Aham. Exato, ainda tem alguns locais com denominação de origem Sim. controlada que o pessoal ainda utiliza essas práticas antigas. Então, hoje o vinho, ele pode não ser vegano, né? O pessoal que tiver interesse, tem uma live completa aí sobre vinho vegano, mas o que que acaba acontecendo? Ao longo do processo de elaboração, a gente pode, como eu comentei há pouco, estar utilizando alguns insumos, né, alguns aditivos de tecnologia, e esses aditivos de tecnologia não vão estar declarados nos ingredientes, tá? Porque a legislação só me pede para detalhar ingrediente, que é uma coisa que entrou no vinho e ficou até o final. Uva. Se a gente de repente utilizou uma terra filtrante para fazer essa limpeza do vinho, eu não preciso detalhar porque eu retirei ela antes do vinho finalizar. Uhum. Então, dentre esses aditivos, a gente pode estar utilizando alguns clarificantes que têm como função remover sujidades do vinho, e esses clarificantes eles podem ter origem animal. Né? Pode Exato. ser albumina à base de clara de ovo, a gente pode estar trabalhando com gelatina de origem bovina ou suína, caseína. Então, existem insumos que são de origem animal, É, né? e é importante falar que eles não remanescem no vinho, né? Eles são Exato, utilizados, saem eles são. completamente. Eles, Isso, inclusive, vai ser tema de isso. uma live daqui a alguns dias aqui na The Wine School sobre a questão alérgica desses produtos. Que, enfim, com Legal. uma médica alergista especializada em alergia alimentar, para a gente falar. Porque, pessoal, só um parênteses, é importante falar, os vinhos que têm a utilização dessas práticas de origem animal, desses produtos de origem animal, são obrigados, desde, acho que não lembro o ano agora, pela Anvisa, a conter no contrarótulo a informação. Pode conter traços de ovo e leite. E isso gera muita dúvida. Não significa que tem uma gemada dentro do seu vinho, não. Significa que Eu acho pode que ter. é a RDC 26 para alergênico, se eu não me Isso, engano, é de exato. 2015. 2015, exato. E isso é bem importante, mas enfim, quanto à questão dos efeitos disso para a saúde, que são ínfimos, porque, enfim, vai ser um assunto para uma live só, mas só para a gente esclarecer essa Sim. questão, que a pessoa está falando Pincelar, vegano e não sei o quê, isso às vezes pode ser encontrado no contrarótulo, assim como eu posso claro, encontrar a informação que eu tenho aqui no Miolo Wild de vegano, de não utilização claro. de nenhum insumo de Então, origem animal. o que que acaba acontecendo, né? A gente abriu mão dos insumos de origem animal há muito tempo. E a gente, se vocês, né, o pessoal que está aí assistindo a gente, eu vou pegar um vinho da Miolo, sei lá, um lote 43 2012, né? Um vinho que se tem da Miolo há tempo guardado. Uhum. Tá escrito que não contém glúten, né? Tá escrito que contém sulfitos. E assim, a legislação para alergênicos, ela prevê como facultativo a adição de não contém alergênicos caso eu não tenha. Então, a gente, a princípio, manteve essas informações. O que que acaba acontecendo? Existe uma curiosidade muito grande do consumidor em saber o que ele está consumindo. E a gente, em respeito a quem opta pela essa alimentação, estilo de vida vegano, também para quem busca um produto que não tenha, né, aditivos de origem animal, porque tu pode ter alguém que é alérgico a alguma proteína animal, ou tu pode ter alguém que tem alguma intolerância. Então a gente criou um selo, né, que é o selo de Allergenic Free, que está condizente à RDC 26 da Anvisa, e a gente optou por buscar uma certificação. Nós buscamos uma certificação. A gente poderia dizer que nós somos veganos, assim como a gente disse que a gente era livre de alergênico. Mas não existe lei para vegano no Brasil, porque o veganismo não é uma restrição, não é uma alergia, ele é uma Opção. opção. Então, o que que acaba acontecendo?
Não tem ninguém que fiscaliza. Então, a gente buscou a entidade mais antiga, que é a The Vegan Society, e registrou os nossos produtos, todos os produtos, todos, suco, vinho, espumante, destilados, de todas as linhas do grupo, com eles. Então, eles reconhecem a Miolo como vegana. Isso é muito importante, né? Porque teve alguém que olhou as informações, teve alguém que verificou, e de fato a Miolo está de acordo. A gente não tem derivados de origem animal, a gente não tem GMOs geneticamente modificados. Então, tem toda uma verificação feita bem a fundo, né? Que a gente conseguiu atender os parâmetros e, felizmente, vocês vão encontrar em todos os vinhos da Miolo o selo da Vegan Society. Então, o que acaba acontecendo? O Gamay foi o primeiro, né? Foi o primeiro vinho vegano a ser lançado. Então, ele carrega esse peso com ele. Mas todos os vinhos da Miolo vão ter o selo. Todos eles já são registrados, tá? Nem todos têm o selo, porque a gente, né, tá engarrafando agora os vinhos. A certificação chegou em fevereiro. Então, em breve, o pessoal vai poder verificar esse selo em todas as garrafas. E antes da gente entrar no caso do Miolo Wild, que eu acho que merece, inclusive, eu acho que nós vamos ter que estender um pouquinho a live, tá, gente? Porque a gente tem mais assunto. Mas eu queria... O André fez uma pergunta aqui bem interessante, ó. Com relação à acidez volátil, dependendo do estilo desejado, vocês arriscam uma malolática tardia ou inoculam para uma malolática precoce? Baita pergunta. Eu gosto muito de falar sobre malolática. Boa. Para quem não sabe, na época que eu fiz a graduação em enologia, eu fiz 2 anos de iniciação científica na área de microbiologia enológica com bactéria lática. Então, a fermentação malolática, ela é muito importante para o vinho, ela aumenta a palatabilidade, ela diminui ela aumenta a estabilidade, né? Diminui o risco de refermentação ou alguma alteração por causa do ácido málico. Mas, assim, a malolática na Miolo, ela acontece sempre, assim, praticamente no final da fermentação alcoólica, ela começa. E ela se estende após a fermentação alcoólica. O que acaba acontecendo? Ela acontece no bagaço, né? Os vinhos que fazem malolática, todos os nossos tintos faz no bagaço. A gente nunca teve histórico, assim, de uma malolática parar e a gente ter que refermentar ele depois. Porque para quem está chegando agora, para quem não conhece sobre fermentação malolática, ela é uma descarboxilação do ácido málico em lático. Ela é feita por uma bactéria. Uma transformação, para a gente falar uma conversão. Para a gente falar... Eu acabo, às vezes... Como eu gosto muito de bioquímica, né? Mas, assim, é uma transformação Ninguém percebeu essa paixão, não, viu, Letícia? Então, o que acaba acontecendo? Ela é feita por uma bactéria heterolática, tipo bactérias do iogurte, só que específicas para vinho, tá? E essa bactéria está presente naturalmente na uva. Como um micro-organismo, ela precisa de uma temperatura X, condições X para ela trabalhar. Ela não trabalha abaixo de 18 graus, 17, 16 graus, ela não trabalha. Então, o que acaba acontecendo? Vem o frio, né? Essa época agora, se tu estiver fazendo a malolática, ela vai parar. Então, a gente sabe que existem empresas que precisam, às vezes, aquecer tanques, ou tu tem que parar a malolática e esperar ela recomeçar depois na primavera. Na Miolo, a gente nunca teve essa situação, a gente sempre conseguiu, graças a Deus, fazer a malolática. E uma curiosidade, a Miolo não inocula bactéria lática. Nós deixamos a malolática acontecer de forma espontânea. Isso aí. Bacana. As bactérias, elas estão presentes naturalmente, né? E toda vez que a gente fala de fermentação espontânea, a gente não fala de um micro-organismo só. A gente fala de vários micro-organismos que estão trabalhando ali. A gente fala da malolática, entram cocos, entram bacilos, então ela acontece de forma espontânea e para nós é sempre feita de uma forma tranquila. Que ótimo. Isso até o clima favorece, né? Que a gente demora um pouco para começar o frio, o processo vai acontecendo. Em regiões onde o frio chega antes, isso pode ser interrompido com mais facilidade. Perguntaram quais são os insumos de clarificação veganos. O que se utiliza? Aí uma pessoa comentou de um cliente que tem, inclusive, descobriu que tem alergia a algas. Mas essa questão, o que fica é ínfimo, aqui, difícil alergia, mas como eu disse, eu não sou médica.
Nós vamos fazer uma live sobre isso mais adiante com o Dr. Felipe e uma outra médica especialista nesse assunto para a gente tratar dessas dúvidas também. Pode Tá. falar. Antes da gente começar, eu vi que o André complementou. Ah, Assim, ó, a malolática, para quem ainda não entendeu dos controles, né, o quão importante é, para vocês terem uma ideia. Terminou a fermentação alcoólica. Até a fermentação malolática começar, esse intervalo, ele é entendido como um vácuo microbiológico. Então, tipo, se tu terminou a alcoólica e não arrancou a malolática, é um risco enorme, porque sim, a gente pode ter o desenvolvimento de outras leveduras indesejáveis, como é o caso da Brettanomyces, e especialmente o desenvolvimento de bactérias acéticas que vão estar gerando acidez volátil, né, o cheiro de vinagre no vinho, que eu comentei antes que ninguém inventou forma de tirar isso ainda do vinho. Então, essa questão de tu tá monitorando o acontecimento da fermentação malolática é muito importante, juntamente com a acidez volátil, para tu conseguir detectar alguma parada de fermentação ou algum desenvolvimento microbiano que tu não quer. eu tenho a impressão que é você que vai descobrir isso, porque do jeito que você tá focada nesse aspecto de controle, você sabe tudo do assunto, o pessoal que está só elogiando, eu acho que você que vai descobrir como é que se controla. O que você queria saber? Qual pergunta? A tua última pergunta. Quais são os insumos de clarificação vegana? Porque a gente falou que na animal a gente usa albumina, usa caseína, usa outras coisas. E na vegana, o que a gente usa? O que você usa Então, geralmente? os clarificantes, eles são agrupados em 3 classes, tá? Eles podem ser de origem animal, que aí a gente não usa, origem mineral e origem vegetal. O que acaba acontecendo? Para a gente escolher um clarificante, a gente precisa primeiro conhecer o que a gente quer tirar do vinho, né? Para a gente fazer a retirada de uma partícula, essa partícula tem uma carga. E eu vou precisar um clarificante que vá absorver essa sujidade, esse coloide, e arrastar ele para o fundo. Então, existem alternativas, né? Às vezes eu tenho um clarificante de origem animal que pode ser substituído por um de origem mineral. Então, a Miolo hoje utiliza origem mineral e origem vegetal. Vegetal não, desculpa, a gente usa um clarificante que é um polímero, que é o PVPP. Então, a gente está usando PVPP, nós utilizamos bentonite, nós utilizamos carvão ativado, nós utilizamos esses 3. E, claro, terra filtrante, né? Uhum. A terra filtrante, ela é uma terra vulcânica que tem uma porosidade muito grande. A gente passa o vinho por uma camada de terra filtrante e essa terra filtrante, ela absorve as partículas. Na verdade, é assim, a gente faz a clarificação, adiciona o insumo. Tô vendo que alguém aqui me botou assim, bentonite. A bentonite é uma argila, né? Ela tem origem mineral, claro. Não é originária de Bento Gonçalves, não é? Não! A bentonite, ela é muito utilizada para clarificação de mosto também, né? Quando a gente está antecedendo uma fermentação alcoólica de branco ou até rosé, é muito importante que esse mosto esteja limpo, né? Para a gente não ter desvios de fermentação. Então, a gente adiciona a bentonite. A bentonite, ela é um pó, é uma argila, a gente faz uma hidratação prévia dela e adiciona ela no mosto ou no vinho. Então, a gente adiciona o clarificante. Esse clarificante ele vai decantar e esse vinho, né, a parcela líquida que a gente retira, ela ainda assim vai ser filtrada para a retirada de qualquer coisinha que possa ter ficado. E aí, nessa filtração, a gente utiliza a terra filtrante. Ó, Lulu Vias está falando que eu tô séria. Eu não tô séria, não, tô prestando atenção. Gente, eu tô aprendendo um monte aqui. Essa menina é uma enciclopédia. A gente troca altas mensagens e todo dia eu fico... É uma beleza ter gente assim trabalhando pelo nosso vinho, né? Estamos com 1 minuto. Eu vou encerrar essa. Tá com disponibilidade, né, Letícia? Tô, então tá, eu vou encerrar essa live, pessoal, só para a gente poder abrir uma outra e continuar. É verdade. Voltamos com as cenas dos próximos capítulos. Isso aí. Até daqui a pouquinho. Até logo. Beijo.